Membros da CNE estão a trabalhar fora do mandato, uma vez que a prorrogação feita pela Assembleia da República terminou a 30 de abril. Vila de Milange já tem sistema de abastecimento de água e vai beneficiar 60 mil habitantes. Há escassez de cimento na cidade e província de Maputo e o pouco que existe está caro. Olá, bem-vindo ao Jornal da Noite. Um ferido grave e 3 ligeiros é resultado de um ataque armado ocorrido na manhã de hoje na região de Muda Serração, província de Manica. O alvo foi este autocarro que saiu esta segunda-feira de Maputo com destino a Tete, tendo pernoitado na zona de Mutindiri, limite entre as províncias de Manica e Sofala. Na manhã desta terça-feira, por volta das 8 horas, minutos depois de ter iniciado a marcha, eis que é emboscado por homens armados que dispararam vários tiros, resultando em 4 feridos. Foi algo espontâneo. Só vimos barulho, só. E quantas pessoas você viu como passageiro que feriram nesse autocarro? 4. Foram 4 feridos. Só. Com alguma gravidade? Feriram que partes do corpo? Da cintura para baixo. Foi um ataque mesmo muito armado, porque nós saímos, dormimos no rio, ele seguiu o caminho, não anda nada bem. Então nós saímos já lá para as 7 e tal, começamos a andar. Já ia aquela parte de Mutindiri mesmo aí, já houve tiroteiros, aí mesmo. Foram uma coisa de 6 tiros que eles dispararam. E os 5 tiros atingiram no pé mesmo, pé, até um jovem tem pé mesmo, já está mal mesmo, tá vendo? Se até aquele pé já pode só cortar, só, tá vendo? O ferido grave do ataque armado ocorrido na manhã desta terça-feira estava sentado nesta cadeira. Refira-se que este é o 4º ataque armado que ocorre em menos de uma semana na província de Manica. As imagens são de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV. Em Maputo, cerca de 130 obras foram demolidas na zona de Ricate, distrito de Marraquém, por estarem a ser erguidas numa área de reserva do Estado. A relação entre os nativos, residentes e a administração de Marraquém deixou de ser saudável já há 4 anos. São vários sonhos que não mais poderão se realizar, uma vez que as suas obras de parcelamento, limpezas, construção de edifícios e muros de vedação foram demolidos esta segunda-feira sob a ordem da administração do distrito. Sem aviso nem piedade, as máquinas e a PRM reduziram a zero todo o esforço desenvolvido durante anos. Queixam-se as vítimas. Quando queremos saber os porquê, fomos na administração, o administrador diz que este espaço é do governo. Há quem foi buscar dinheiro na banca, há quem foi buscar o dinheiro no agiota para poder fazer uma casa para viver. Agora o esforço foi reduzido em cinzas e estamos aqui de braços atados. Na África do Sul, fugiu da Covid-19 e no seu país a desgraça recebeu-a de braços abertos. Lamenta Rosália, que diz não saber para onde ir com os seus filhos. Mas não estou a ver onde que é de ir voltar para casa dos meus pais. Eu sou casada, não posso voltar para casa dos meus pais. O administrador de Marraquém diz serem infundadas as queixas, pois estes sabiam que o espaço é pertença da FACIN e o Instituto de Investigação Agrária de Moçambique. As populações não podem dizer que não foram avisadas. Estão aqui todas as documentações, desde setembro, outubro, inclusive em novembro fomos sinalizar todas as obras que eles deviam demolir sozinhos. Nós temos aqui sindicatos de pessoas, de crime, de terrenos. Mas no meio da contenda, Chafi Cidade deixa a esperança de uma solução amigável. Mas não pode ser um hábito isso de invadirem, porque a administração vai sempre procurar um espaço. Inicialmente, estava prevista a demolição de 150 infraestruturas, mas porque algumas estão habitáveis, foram demolidas 130. O juiz conselheiro do Tribunal Supremo, Pedro Nhatitima, foi eleito presidente do Tribunal Administrativo da SADC para um mandato de 12 meses. Nhatitima foi eleito com votos de Eswatine,
Botsuana, Malau, Tanzânia, Zimbábue e Zâmbia, numa sessão plenária realizada entre os dias 2 a 5 de maio, através da plataforma digital Zoom. Continuamos a trazer a informação. Membros da Comissão Nacional de Eleições estão a trabalhar fora do mandato. Apesar disso, o presidente da primeira comissão da Assembleia da República diz que não se sabe quando é que o tema será analisado no Parlamento. A Assembleia da República aprovou em finais de julho do ano passado a revisão pontual da Lei Orgânica da Comissão Nacional de Eleições. O documento previa a prorrogação de mandato de alguns vogais da CNE, uma vez que os mesmos tomaram posse em 2013 e o seu mandato terminava em maio de 2019. Na altura, a primeira comissão do Parlamento defendeu a prorrogação do mandato até 30 de abril de 2020. O objetivo era evitar que a CNE funcionasse em condições irregulares, assim como evitar perturbar o processo eleitoral que se avizinhava. A prorrogação do mandato dos atuais membros da CNE evita que, desencadeando-se um processo para o concurso público, observando todos os procedimentos, os prazos, se possa perturbar o decurso do processo eleitoral, que já encontra-se numa fase crucial, bastante avançada, com os candidatos praticamente se apresentarem aos vários níveis. Portanto, uma eventual substituição desses membros poderia prejudicar, poderia até pôr em causa o processo eleitoral. O prazo definido terminou, mas o Parlamento ainda não agendou o tema e não tem data para o efeito. Eu não sei a Comissão Permanente, qual vai ser o posicionamento da Comissão Permanente, mas tecnicamente e legalmente, o espaço que nos reserva para o fim desta sessão não me parece que seja possível, nesta sessão, proceder à eleição dos membros da Comissão Nacional de Eleições, provavelmente na próxima sessão da Assembleia da República. Por causa do prazo que é preciso ouvir as pessoas, é preciso também dar tempo para que os membros da sociedade civil que queiram submeter suas candidaturas o possam fazer antecipadamente. Fernando Mazanga, vogal da CNE indicado pela RANAM, entende que neste momento cabe também aos partidos políticos se organizarem para a manutenção ou indicação dos novos membros. Neste momento, cabe aos próprios partidos políticos proporem os mesmos ou os novos, que achar de acordo com aquilo que são os seus desejos. E também terá que ser desencadeado um processo da eleição dos membros da sociedade civil, que é feito por uma comissão especializada para o efeito. Neste caso concreto, fala-se da comissão ad hoc, que vai fazer todo um trabalho para poder apurar aqueles que poderão representar a sociedade civil. A Lei Orgânica da Comissão Nacional de Eleições determina que o mandato dos membros do órgão é de 6 anos e os mesmos cessam com a tomada de posse de outros membros. E a Vila de Milães conta com um sistema de abastecimento de água que vai beneficiar 60 mil habitantes. Numa altura em que o país e o mundo enfrentam a situação da pandemia do novo coronavírus, a entrada em funcionamento do sistema vai contribuir na disponibilidade de água segura para a prática da higiene individual e coletiva da população. O governo central investiu cerca de 204,5 milhões de meticais para intervir no sistema de abastecimento de água de Milães. Essa inauguração ocorre num período em que somos fustigados por uma pandemia, que é a Covid-19. Então ela também vai contribuir naquilo que é a prevenção da Covid. Como todos nós sabemos, a nossa maior arma na luta contra esta doença é mesmo a prevenção, e essa prevenção só é possível com acesso à água potável. Esse sistema vai reforçar o que já existia. Antes o sistema servia a cerca de 26 mil habitantes. Com esta reabilitação vai passar a servir cerca de 36 mil habitantes. A secretária do Estado da Zambésia fez saber que o governo vai continuar a construir infraestruturas de água para a população em toda a província.
e vamos construir também 370 fontenários. Vamos também fazer reabilitação de outros 340. Refira-se que a taxa de cobertura de água neste momento ronda em 54,6%, o que representa um universo de mais de 5 milhões de habitantes. Até ao fim do quinquênio, a visão é abranger 60% da população da província. E a cidade de Maputo registra escassez de cimento de produção nacional e, consequentemente, o agravamento do preço. O fato deriva da redução de produção nas fábricas por conta do estado de emergência. Este caminhão-cavalo acaba de chegar. Faz a manobra para estacionar nesta ferragem onde vai fazer o descarregamento. O cimento está a escassear no mercado e, por conta disso, nesta mesma ferragem, de acordo com a gerência, o cliente só tem direito de comprar até 20 sacos. O facto está a criar constrangimentos para quem está a construir. Este homem já fez a compra do cimento, mas depois de muita procura. Há falta de cimento, o que é isso? Que há falta. Queria 42, não apanhei, só apanhei 32. Só a vir, passei de 4 ferragens, não tem, acabei comprando. O preço é outra preocupação nesta altura de escassez desta matéria-prima. Hoje assim paguei por saco 410. Antes quanto é que estava? Estava 400, mas esses 400 é um valor que também subiu. O diretor-geral da empresa Cimentos de Moçambique, numa entrevista telefônica, disse à STV que, devido ao estado de emergência vigente no país, a fábrica reduziu o efetivo do setor de produção e, consequentemente, a produção baixou na ordem de 20%. Tivemos que redimensionar cerca de 140 pessoas no total, entre administrativo e produção. Então, as áreas de produção foram sim afetadas. Essa questão do aumento do preço, isso eu posso garantir para você que dentro da Cimentos de Moçambique, o preço que eu trabalhava, FOB ou Ex-Works, porta da minha fábrica, ele continua exatamente igual ao que ele era. Todas as marcas de cimento de produção nacional escasseiam no mercado. Os advogados Filipe Sitoy e Télio Chamusso dizem que as universidades estão a violar a lei ao exigir o pagamento de propinas durante o estado de emergência. Os juristas acusam certas entidades do Estado de interpretar mal o decreto e de falhar na sua implementação. Não faz sentido que uma instituição do ensino superior obrigue os estudantes a pagar propinas durante a vigência do estado de emergência, defende o advogado Filipe Sitoy. Se o Estado, numa situação de gravidade, uma situação de estado de emergência, diz que as aulas estão suspensas, essas entidades não têm o poder, não têm a faculdade nem a prerrogativa de dizer que não, eu não quero suspender as aulas, eu quero continuar a dar as aulas no formato digital, no formato de teleconferência. A ordem governamental, no estado de emergência, é imperativa, suspensão das aulas. Ora bem, se as aulas estão suspensas, os estudantes estão em casa, os direitos e obrigações inerentes dessa relação, no meu entender, também estão suspensas. O jurista acusa alguns ministérios de não estarem a fazer a sua parte. O que eu acho que está a acontecer é que as instituições de tutela, no caso o Ministério da Educação, também violou um comando do decreto, ou está a violar, parece que está a violar, um comando do decreto presidencial que diz que devem emitir instruções. Tens um comando imperativo. O Ministério do Ensino Superior, o Ministério do Ensino Profissional, deve emitir instruções. A questão jurídica que se coloca é, emitiram instruções? Existem essas instruções? A minha pequena pesquisa feita antes de vir para aqui indica que essas instruções, em termos de documento ou diploma ministerial, ainda não existem. Já o advogado Télio Chamusso diz que, diante da violação do decreto presidencial pelas universidades, a Procuradoria-Geral já devia ter feito alguma coisa. Eu acho que era caso, e já vai tarde, com todo respeito, era caso da Procuradoria já ter intervindo
e, à luz do seu papel, à luz da proteção e defesa dos interesses coletivos e difusos, intimar, isto ao abrigo do artigo 5 da Lei Orgânica do Ministério Público, né, prerrogativas especiais do Ministério Público, intimar todas as escolas que estão a prevaricar, digamos assim, a se conformar com a lei. Este artigo diz isso mesmo. Portanto, o que é prevaricar, no caso vertente? Neste caso, prevaricar tem o mesmo significado de violar a lei. Os advogados são convidados do programa Linha Aberta, que passa esta terça-feira às 22 horas na STV e STV Notícias. E subiu para 81 o número de pessoas com coronavírus no país. O novo caso é um moçambicano que veio de Portugal num voo da TAP, segundo o Ministério da Saúde. No nosso país foram testados 2.867 casos suspeitos, dos quais 269 nas últimas 24 horas. Dos casos testados, 268 revelaram-se negativos para infecção de Covid-19 e um revelou-se positivo para o Covid-19. Dos casos testados, 217 são da cidade de Maputo, dos quais 215 resultaram da testagem dos passageiros vindo no voo da TAP no domingo último, e 52 são de Cabo Delgado, e os de Cabo Delgado estão relacionados com a investigação em curso em Afungi. O cidadão que testou positivo é um moçambicano de 46 anos de idade e residente na cidade de Maputo. O Ministério da Saúde apela a todos que estiveram no voo da TAP, chegado no domingo, para que cumpram a quarentena domiciliária. A todos os passageiros do referido voo, recomendamos para ficarem em quarentena durante 14 dias, mesmo os que tiveram resultado negativo. O Ministério da Saúde vai iniciar o rastreio dos contactos do novo caso positivo a partir de Portugal, para além dos que estiveram no mesmo voo de Lisboa para Maputo. Os indivíduos que forem identificados como contacto próximo, para este caso positivo vai haver um exercício adicional de epidemiologia de rastrear ou acompanhar mais de perto os contactos próximos, e isso se estende até Portugal. Uma das preocupações do Ministério da Saúde é com os cidadãos que quebram a quarentena, com destaque para 2 que chegaram domingo, vindos de Portugal. Contactamos as autoridades locais de saúde, a Direção de Saúde da cidade, que está a apurar primeiro a veracidade da situação e, se for necessário, o reforço das medidas a impor a este indivíduo. As medidas coercivas serão implementadas do ponto de vista de indivíduo a indivíduo neste momento. E aí há uma atuação multissetorial que inclui até a polícia. Relativamente ao chá milagroso produzido pelo Madagascar, o museu desistirá de usar o modelo de validação internacional e, enquanto não haver evidências conclusivas sobre a sua eficácia, não será solicitado. Entendo que há decisões tomadas nos outros foros, mas penso que o desenho que se requer para validar é o desenho de ensaios clínicos, mesmo reconhecendo que a análise de série de casos é importante para gerar hipóteses. E penso que este é o padrão que Moçambique está a perseguir. Em termos de números, o país conta, neste momento, com 81 casos positivos, dos quais 72 de transmissão local e 9 importados. Destes casos positivos, 58 estão em Cabo Delgado, 5 na província de Maputo e 18 na cidade de Maputo. E o Governo aprovou hoje as medidas de execução administrativa da atual fase do estado de emergência no país. O decreto vê consolidar e reforçar as medidas que já estavam em vigor e determina que é obrigatório o uso de máscara em todos os aglomerados. Com poucas novidades, o decreto ora aprovado tem como principal elemento a obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os aglomerados públicos. Na ótica de se reforçar as medidas que visarão garantir que os nossos cidadãos cumpram com as medidas já estabelecidas, que são de per si suficientes se forem observadas. A questão da obrigatoriedade do uso de máscara nos transportes públicos. Agora vamos trazer uma novidade,
que é que, para além dos transportes públicos, em quaisquer outros lugares de concentração de pessoas, vai ser obrigatório o uso de máscaras. Na sua 15ª sessão ordinária, o Conselho de Ministros manifestou preocupação com o nível de incumprimento de algumas medidas decretadas, nomeadamente no que diz respeito à circulação pública. E por isso deixou um alerta. Fica a sensação de que para algumas pessoas há um relativo relaxamento, quer ao nível de circulação rodoviária, quer ao nível de circulação de transeuntes nas estradas, nas nossas vias, nos bairros. Parece haver a ideia de que há um relativo relaxamento. Queremos chamar a atenção para o fato de que, tal como disse o Sr. Presidente da República, não criamos condições para que as forças de defesa e segurança tenham de atuar para regular os nossos comportamentos. Ainda no âmbito do estado de emergência, o Conselho de Ministros decidiu relaxar as imposições nos balcões únicos de atendimento, com vista a responder à demanda. E trazemos pequenas inovações que consistem ou que consistirão em algumas pequenas aberturas, nomeadamente no que concerne ao funcionamento do baú, em que vamos passar a ter algumas aberturas para dar vazão até a questões que fazem com que fiquem pendentes questões relativas ao combate à propagação da própria Covid-19. Referimos a questões como a abertura de empresa, a reserva de nome. Convido a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já e espero por si. De volta ao Jornal da Noite, o secretário de Estado na província de Nampula pondera o uso da força para evitar aglomerado de frente ao Hospital Central. Estavam livres dos aglomerados populacionais por um motivo. As pessoas foram retiradas porque o secretário de Estado ia inaugurar túneis de desinfecção e porque nem todos tinham onde ir, estes ficaram ligeiramente distantes do local habitual. Met Gondola aproximou-se e ouviu o que já tem se dito. Alguns estão aqui porque têm familiares internados e são de zonas longínquas. Chegou de onde? Imala. Imala? Sim, eu não tenho família. Distrito de Moecate, posto de Imala. Não tenho família aqui. O que é que te veio acompanhar quem? Minha filha tinha pardo. Fizeram uma operação. Fez a operação? Sim. E eram quantas pessoas? 3 pessoas. E eram 3 pessoas? Sim. Veio mamãe mais quem? Eu e as 2 minhas filhas. Para o caso de doentes graves ou menores de 11 anos de idade que estejam internados, a decisão é de se admitir apenas um acompanhante no recinto hospitalar. Nós temos que conseguir não dar primazia à força. Temos que conseguir numa primazia. E penso que evoluiu bastante. Para quem conhece o cenário que nós tínhamos há 2 semanas, não é o mesmo que estamos a assistir agora. Mas, em casos extremos, o Estado pode usar a força para impor o distanciamento social necessário nesta fase de emergência. Só em caso de sentirmos que, infelizmente, não temos outra opção, teremos que usar a força. E, nesse caso, não hesitaremos em usar a força. O secretário de Estado diz que a província de Nampula está a priorizar a instalação de túneis desinfetantes em vários pontos com maior concentração populacional, para além dos pontos de entrada e saída terrestre e aéreas, com particular destaque para as zonas de ligação com a vizinha província de Cabo Delgado, que neste momento conta com o maior número de casos positivos para o coronavírus. Por enquanto, Nampula ainda não tem a doença. Catadores de lixo na cidade da Beira continuam a exercer a sua atividade sem nenhuma proteção, colocando em risco os esforços do país para evitar a propagação da pandemia do novo coronavírus. Catadores de lixo que exercem sua atividade na lixeira de Munhava, na cidade da Beira, entre eles homens e mulheres, trabalham em condições extremamente precárias. Muitas vezes retiram do lixo o seu próprio alimento. Grande parte destes adultos e crianças que estão sujeitos a todo tipo de contaminação têm idade escolar, mas infelizmente não estudam, pois são obrigados a trabalhar para garantir a própria sobrevivência. O coronavírus, estamos a ouvir que sim, que o mundo está a ser abalado com o coronavírus, só que não temos como poder comprar máscara. Por exemplo, eu tenho que pagar casa, a escola para a minha filha, despesa em casa, agora ver mais dinheiro para a máscara, isso já está a sair caro. Por falta de emprego, nós também não temos dinheiro, não temos nada, não temos como apanhar, não podemos roubar também, né?
Os catadores da lixeira da Munhava sobrevivem da separação e posterior comercialização dos materiais recicláveis que encontram na lixeira, entre eles plásticos, sacos e alumínios. Armando Mahinja, motorista do Conselho Municipal da Beira, que transporta o lixo da cidade para esta lixeira há mais de 15 anos, lamenta a situação a que estas pessoas estão sujeitas para poderem sobreviver. A situação que agora estamos a viver de coronavírus é crítico. Devia haver uma proteção, primeiro nos termos máscaras, mas pronto, se eles não entendem, eles entram na poeira, andam de qualquer maneira, sem máscara, isso é complicado. Bento José, que trabalha na lixeira da Munhava há cerca de 10 anos e é responsável pela separação do lixo que aqui chega, também lamentou a situação destes catadores. Do momento, com esse coronavírus que nós temos, a economia está a ser muito baixa. Para eles também está a ser muito baixo, é diferente de antes. Fica o apelo aqui a quem tem direito para apoiar as pessoas que estão aqui na lixeira da Munhava a catarem o lixo, de modo que possam melhorar as suas condições de higiene e segurança. A partir da lixeira da Munhava, com imagens de Manuel Chicava, Francisco Raiva, STV. E as autoridades migratórias apertam o cerco para a não entrada de malauianos no país, dada a situação da Covid-19. Enquanto isso, registra-se o incumprimento do uso da máscara na Vila Municipal de Milães. A Vila Municipal de Milães, na Zambésia, faz fronteira com o vizinho Malawi. E porque naquele país há registro de casos da pandemia da Covid-19, com 3 óbitos, as autoridades migratórias apertam o cerco, limitando o movimento de pessoas para os 2 países. Nós, como a migração, temos aquelas situações que é a delimitação das entradas das pessoas. Apenas nesse momento estamos a atender os caminhonistas, que é para questões de carga e mercadoria. Em relação ao fluxo normal de passageiros, está limitado as entradas. Que mesmo do outro lado também estão na mesma situação, eles também limitaram a movimentação dos passageiros, excepto os caminhonistas, recebem e assim como também saem de lá do outro lado. Em relação à fronteira, como ela é extensa, para além da migração, estão lá em outros pontos, estão lá os colegas da Polícia de Fronteira que estão a garantir a segurança. E também fazemos a desinfecção das viaturas, não só, mas também o processo de obrigatoriedade de lavagem constante das mãos com água e sabão, ou desinfetando na base de álcool ou outro detergente, portanto, que também contenha o álcool. Com o perigo eminente de contaminação da Covid-19, muitos munícipes em Milães não estão a usar máscaras para se prevenirem da pandemia. Mas por que não usas constantemente? Eu usei desde manhã, onde fiquei cansada, estava a afogar e acabei tirando. Eu sei que isso é uma negligência, tinha que usar a máscara. Mas acabei esquecendo em casa porque saí na correria. Foi realmente uma falha. O edil Felisberto Mvua diz que o Conselho Autárquico tem feito a sua parte desde a sensibilização e oferta das máscaras às comunidades, mas a desobediência fala mais alto. Como dizia, distribuímos 2.000, estamos a controlar para monitorar que os nossos municípios possam usar. É verdade que há outros que acabam abandonando as máscaras, mesmo tendo, mas estamos a trabalhar a sensibilizar para que use as máscaras. E a operadora de televisão ZAP doou hoje material de proteção da Covid-19 a um orfanato e um lar de idosos em Maputo. E assim brotava gargalhada de alegria em Atália Machava, não fosse a máscara de proteção a conter a risada. E é com proteção que também espera conter a Covid-19. A vida solitária e sem ajuda dos demais a direcionou ao lar dos idosos de Massaka 2, em Buane. Mas aqui, o novo coronavírus veio direcionar a forma de estar. E assim vai a vida na companhia de outros 22 idosos. Quando falta um pouco de tudo neste lar, a ZAP optou em apostar no essencial: a saúde. Chamar a atenção à sociedade civil, para todos mesmo,
que se cada um fizer a sua parte, nós todos ficamos a salvo. Além do lar dos idosos, teve apoio da operadora de televisão ZAP, o orfanato Dom Orione na capital do país. Aqui, o cuidado é redobrado. Afinal, este orfanato alberga crianças com necessidades especiais. Daí que, em meio à Covid, não podem circular pelo quintal. Isto para nós significa mais um passo, mais uma ajuda para podermos aumentar capacidades de prevenção. Dos produtos doados pela ZAP nas duas instituições constam 36 barras de sabão, 3 baldes de água com torneira de 50 litros cada, 90 litros de lixívia, 2 pulverizadores de 16 litros cada e 30 litros de vinagre. A lavagem correta das mãos reduz em 40% o contágio de doenças infecciosas, o caso da Covid-19. Entretanto, a disponibilidade de água continua um desafio para a eficácia da higienização das mãos por muitas comunidades. As mãos são necessárias para quase tudo. Para abrir as portas e fechar, para manusear o telemóvel, para pegar o dinheiro, para pegar a esferográfica, para pegar os alimentos, enfim, quase tudo. São pequenos gestos que podem ser responsáveis pela transmissão de vírus e bactérias para o nosso organismo. Se já era importante antes do coronavírus, agora tornou-se imprescindível no combate às doenças. Ana Julieta, quantas vezes lava as mãos por dia? Toda hora estamos a lavar as mãos. De quanto em quanto tempo? Quando atendemos pessoas, tem que lavar as mãos para pegar as frutas. Tenho lavado sempre as mãos, como vê, deixei água com sabão para os clientes lavar. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que esta prática simples e rápida pode prevenir em até 40% a contaminação por vírus e bactérias. Quanto mais lavarmos as mãos, estaremos a prevenir as doenças. Porque a lavagem das mãos, na verdade, não retira todos os micro-organismos, mas reduz a quantidade dos micro-organismos que tem nas nossas mãos. E era importante que, mesmo depois do Covid-19, a lavagem das mãos deverá permanecer como uma arma e uma rotina na nossa sociedade, por grande parte dos problemas de saúde pública vêm das mãos. Para a Water-Aid, organização que atua na área do saneamento do meio e água, é fundamental a disponibilidade deste líquido para a eficácia das medidas de prevenção. Neste momento, segundo os dados que temos, cerca de 46% da população não tem acesso à água limpa, que podia ajudar na higienização das mãos. Então este é o grande desafio. A lavagem das mãos é sem dúvida a rotina mais eficaz e de maior importância na prevenção de infecções, aconselhando-se a ser praticada no início e no término de qualquer tarefa. Gesto simples e rápido pode ajudar a prevenir muitas doenças. Antes de tirar todas as joias, lavar as mãos com bastante sabão, entrelaçando os dedos no dorso e no pulso. São pequenos hábitos, mas que podem salvar a vida. Isabel Manhissa, Bartolomeu Langa, para a STV. E seguimos com estas dicas. Olhamos outras notícias. A Renamo apela a maior resistência dos jovens contra a Covid-19 e ataques de insurgentes em Cabo Delgado. Ivone Soares diz que a juventude moçambicana não deve ter medo dos atuais desafios. A Renamo celebrou esta terça-feira a passagem do mais uma efeméride dos veteranos da juventude do partido. Entre vários desafios, a presidente da Liga Nacional da Juventude, a Perdiz, Ivone Soares, disse que a camada juvenil é marginalizada no país, mas não deve baixar a guarda. Não tenhamos medo dos desafios do presente. Jovens, se um de nós cair, vítima de calamidades naturais, da pandemia do Covid-19,
das execuções sumárias perpetradas pelas forças de defesa e segurança, ou à mão dos insurgentes, ou de qualquer outra circunstância sociopolítica e econômica, aquele que sobreviver é obrigado a resistir e vencer. Como imortalizar os feitos do histórico líder da Renamo, Ivone Soares, fala em solidificação da democracia, mas não poupou críticas à governação. Nós, como jovens da Renamo em particular, temos feito a nossa parte, chamando a atenção, chamando a razão aqueles que governam o país. É preciso que deixemos de ter políticas falaciosas. É preciso que deixemos de ter cenários em que se apresentam resultados que ninguém consegue ver nem com lupa. A celebração da juventude da Renamo acontece numa altura em que se recorda a vida e obra de Afonso de Acama, que morreu há 2 anos. Convido a um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para amanhã. Para a zona sul do país, Maputo 28 de máxima, 18 de mínima, Xai-Xai 28 de máxima, 20 de mínima, Inhambane 28 de máxima e 21 de mínima. Seguimos para o centro do país, Beira 29 de máxima, 20 de mínima, Quilimane 29 de máxima, 21 de mínima, Chimoio 25 de máxima, 14 de mínima, Tete, a cidade mais quente com 32 de máxima e 21 de mínima. Por fim, a zona norte do país, Nampula 29 de máxima, 20 de mínima, Pemba 31 de máxima, 21 de mínima, 26 de máxima, 13 de mínima. De volta com o último bloco, a Nigéria registrou a sua maior taxa de infecções por Covid-19 em 24 horas, depois de o governo decidir aliviar as restrições de lockdown. A maior economia de África confirmou 245 novas infecções, fazendo o número total de casos subir para quase 3 mil. Um total de 245 novos casos da Covid-19 foram confirmados esta segunda-feira pelo Centro de Controle de Doenças da Nigéria, 73 deles na capital comercial do país, Lagos. Assim, a Nigéria conta com um total de 2.802 casos, incluindo 93 mortes e 417 recuperações. A subida recorde ocorreu poucas horas depois do governo aliviar as restrições nos estados de Abuja, Ogun e Lagos, depois de mais de 4 semanas de lockdown impostas para conter o novo coronavírus. Essas regiões, densamente povoadas, ficarão alinhadas com o resto do país, onde as restrições um pouco mais flexíveis, introduzidas na semana passada pelo presidente Muhammadu Buhari, incluíram um toque de recolher obrigatório durante a noite, máscaras faciais obrigatórias em público e uma proibição de viagens interprovinciais não essenciais. Com o alívio das restrições, as ruas geralmente frenéticas da cidade costeira de Lagos, praticamente vazias durante o bloqueio, estavam ocupadas novamente com carros, autocarros e táxis de triciclo. A Nigéria é agora o 5º país africano com maior número de casos confirmados da Covid-19, numa lista liderada pela África do Sul, com mais de 7.000 casos, Egito com cerca de 6.500 casos, Marrocos com 5.000 casos e Argélia com cerca de 4.700 casos positivos da pneumonia viral. De acordo com o Escritório Regional Africano da Organização Mundial da Saúde, o continente africano conta agora com mais de 46.500 casos confirmados e cerca de 1.800 mortes. A Organização Mundial da Saúde diz que as evidências substanciais indicam que a origem do vírus é natural e desafia os Estados Unidos a provar o contrário. Continua a discussão sobre a origem do vírus que gerou a Covid-19, tendo afetado o mundo. Por um lado, a administração Trump defende que o vírus da Covid-19 tenha surgido num laboratório da cidade chinesa de Wuhan. Por outro, está a Organização Mundial de Saúde, apoiada pela maior parte da comunidade científica em investigação, que defende que o vírus teve origem em animais. Esta segunda-feira, a OMS reiterou a sua posição. All of the sequences that are available, and there are, I believe, more than 15,000 full genome sequences available, or close to 15,000.
that this virus is of natural origin. E num gesto de transparência, a OMS desafiou os Estados Unidos a usarem provas para fundamentar as suas acusações. No, we have not received any data or specific evidence from the US government relating to the purported origin of the virus. So, from our perspective, this remains speculative. So, if that data and evidence is available, then it will be for the United States government to decide whether and when it can be shared. But so we focus on what we know. We focus on the evidence we have, and the evidence we have from the sequencing and from all that we have been advised is the virus itself is of natural origin. Por outro lado, a Organização Mundial da Saúde adverte sobre os riscos do uso de certos remédios tradicionais, tais como o chá milagroso contra a Covid-19, que ainda carecem de aprovação científica. Enquanto várias instituições de investigação no mundo continuam na corrida em busca da vacina contra a Covid-19, alguns países africanos têm aos poucos aderido ao remédio tradicional de Madagascar, conhecido como Covid orgânico. Entre os países que já encomendaram quantidades deste chá feito da planta Artemisia, contam-se Guiné Equatorial, Guiné-Bissau e Tanzânia. Entretanto, a Organização Mundial de Saúde alertou esta segunda-feira sobre os riscos de usar um remédio que ainda não é reconhecido pela ciência. A OMS disse que somente apoia a medicina tradicional comprovada pela ciência. Por isso, todos os remédios tradicionais que alegadamente curam Covid-19 deviam antes passar pela experimentação para avaliar-se a sua eficácia e os eventuais efeitos secundários. A instituição acrescentou que estes remédios podem dar falsa sensação de segurança às pessoas, ao ponto de negligenciarem os cuidados necessários contra o coronavírus. Segundo o presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, o chá de Artemisia já mostrou a sua eficácia, tendo já curado vários pacientes em 7 dias. Principais ligas europeias de futebol preparam regresso após paragem forçada devido à propagação da pandemia do novo coronavírus no mundo. Os futebolistas profissionais a atuar em Espanha vão ser testados esta semana para poderem voltar aos treinos pela primeira vez em 2 meses. A Liga Espanhola quer um período de treino de 1 mês antes dos desafios poderem regressar com as bancadas vazias em junho. Na Alemanha, o ministro do Interior e dos Esportes declarou que pretende o reinício da Bundesliga já este mês, apesar de 3 profissionais da principal liga terem sido diagnosticados com a Covid-19. Os clubes recomeçaram os treinos em abril sob fortes medidas de precaução. Os desafios também serão realizados sem público nos estádios. Em Itália, e à semelhança de outros clubes, os jogadores da Roma estão de regresso ao local de trabalho. Vão submeter-se a testes, incluindo o coronavírus, para poderem finalmente começar a treinar individualmente no dia 7. As autoridades apenas querem que os treinos da equipa recomecem no dia 18. A Série A está suspensa desde o dia 9 de março e ainda não há data para um recomeço. E em Inglaterra, tudo é ainda uma incógnita. Os clubes da Premier League vão reunir-se na sexta-feira para decidir o destino da competição este ano, depois do avançado Manchester City Sérgio Agüero ter admitido que os jogadores tinham receio de serem empurrados para regressar à ação dos relevados. A Primeira Liga Inglesa enfrenta a perda de cerca de 1.000 milhões de euros se não houver mais desafios nesta temporada. E seguimos. Muito boa noite, Boaventura Mucipo. Quais são os temas que vão marcar a edição de hoje do Noite Informativa? Muito boa noite, Adelaide Isabel, boa noite aos nossos telespectadores. Continuamos a colher sensibilidades de vozes autorizadas sobre a questão do pagamento ou não de propinas em período de emergência. Hoje vamos ouvir, logo no início do Noite Informativa, a opinião do ex-bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Tomás Tembana, que defende 3 ideias que vão ao encontro daquilo que os outros juristas também têm colocado em cima da mesa nessa discussão. Diz o seguinte: que a partir da altura que a escola não está em condições de oferecer aos alunos aquilo a que se obrigou, é necessário que haja reponderação. Diz também que o Estado deve intervir, o que parece necessário é uma intervenção governamental para traçar balizas
e evitar o extremar das posições. Cito ipsis verba aqui as palavras de Tomás Tembane. Do resto, o tema sobre pagamento ou não das propinas será discutido com exaustidão no programa Linha Aberta, apresentado pelo nosso colega Jeremias Langa, a partir das 20 horas. Aqui faremos apenas um pequeno apontamento de Tomás Tembane, ex-bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique. O nosso tema central é a questão do cumprimento das medidas de prevenção do Covid-19. Vamos fazer um giro por todas as províncias do país, perceber o que está a acontecer, a resistência, ou melhor, o relaxamento das populações em relação ao cumprimento destas medidas. Vamos também para Manica, onde esta semana houve 4 ataques e no fim faremos o balanço com o nosso editor de política da sessão de hoje do Conselho de Ministros. Caro telespectador, os nossos pratos quentes para a noite informativa são estes. Aguarde por si às 21 em ponto no canal de notícias. Muito obrigada, Boaventura Mucipo. Daqui a pouco, no Noite Informativa. Seguimos. Há quem diz que todo homem tem seus limites. Se esta afirmação é verdadeira, é ainda mais certo que perante dificuldades poucos vergam. Ao ativar o instinto natural de sobrevivência, uma saída se vislumbra. Imagine o fogo consumindo a sua casa. Nessa altura, nos lembramos dos bombeiros, tal como nos lembramos dos professores quando queremos aprender e dos médicos quando estamos doentes. Hoje, você é o professor, você é o bombeiro e você é o médico. Não procure fora o que está em suas mãos. A solução para travar o novo coronavírus está em cada um de nós. Faça a sua parte. E é desta maneira que colocamos ponto final ao Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado numa próxima oportunidade.